Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do Ibovespa, a respeito das petrolíferas e a Petrobras, tratar aqui a respeito de AS Brasil e Unipar, de um movimento do Warren Buffett e tratar aqui também a respeito de indústrias home. Muitos estão me perguntando o que está acontecendo com a empresa. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o Ibovespa na presente data está subindo levemente 0,23%. O EWZ, por sua vez, sobe 0,89%. Não só o EWZ, o mercado norte-americano como um todo, vem subindo. Isso por conta do alívio da curva de juros norte-americana. E aqui vai um detalhe para vocês. Essa leve alta do Ibovespa e do EWZ decorre simplesmente pelo alívio na curva de juros nos Estados Unidos. Então, as taxas futuras de juros no país, o DI futuro, acabou tendo queda. E isso reforça a alta na renda variável. Então você percebe que o cenário de curto prazo atualmente se resume a isso, se resume aos juros norte-americanos. E isso, na minha visão, é uma oportunidade para a compra de empresas brasileiras, porque afinal de contas, muitas delas não dependem dos juros norte-americanos, não dependem tanto da economia norte-americana. E aí cabe a você fazer essa seleção, empresas mais anticíclicas, empresas que dependem mais do mercado doméstico, por isso que vem falando das elétricas e das seguradoras. A respeito da Petrobras, nessa data a empresa segue caindo bem, mais de 3%. E o principal motivo é a queda no preço do barril do petróleo, que segue caindo mais de 4%, dando uma corrigida aqui, voltando para 86 dólares. Chegou a alcançar aqui no curto prazo mais de 90 dólares, muitos falam dos 100 dólares. Diante disso, o presidente da Petrobras disse que vai avaliar um novo reajuste nos combustíveis até o final desse ano, que haveria ali uma tempestade perfeita no curto prazo quanto ao preço do petróleo, pressionando a companhia a fazer eventualmente esse reajuste, além do fato de que temos uma alta no dólar. O dólar segue subindo muito, nesse momento a R$ 5,14. E o grande motivo disso são os juros norte-americanos. O dinheiro está saindo do Brasil e indo para as treasuries americanas. Se você olhar o fluxo de capital estrangeiro na B3 desde agosto, o saldo é muito negativo. Há muita saída de capital estrangeiro. Isso só reforça que o Ibovespa e as ações brasileiras no geral têm as suas cotações no curto prazo manipuladas pelo investidor estrangeiro. Portanto, não se assuste demais com grandes oscilações. Na esmagadora maioria das vezes, as quedas são meramente especulativas simplesmente porque o estrangeiro está tirando dinheiro que ele inseriu no Ibovespa e voltando para o seu país de origem, realizando um lucro. E veja só que interessante, quanto mais o dólar se valoriza, melhor para o capital estrangeiro, para o gringo que ganha em dólar, porque aí ele consegue comprar bolsa brasileira com potencial ainda maior. Ora, a bolsa brasileira cai por conta da correlação com o dólar está apreciado, então simplesmente o investidor estrangeiro agora tem mais poder de compra, poder de fogo para comprar bolsa brasileira, comprar real mais barato. Então o capital volta para cá novamente. Então o investidor, entendendo esses ciclos, acaba se posicionando nesses momentos agora de pessimismo no curto prazo. E essa queda de Petrobras não é isolada. As petrolíferas, no geral, estão caindo por conta disso, mais do que esperado. Afinal de contas, elas vieram subindo muito nesses últimos dias em virtude da alta no preço do barril do petróleo. Por isso, muito embora a PetroRio esteja caindo hoje por conta desse motivo, ela bateu recorde em produção no mês de setembro, então a empresa mantém os seus fundamentos sólidos também. Em relação à AS Brasil e à Unipar, elas inauguraram o complexo eólico Tucano, um projeto parceiro entre as duas. Com investimentos de 1,5 bilhão de reais, esse empreendimento conta com 52 aerogeradores, correspondentes a 322 megawatts de capacidade instalada de energia renovável, sendo que é o primeiro empreendimento de geração eólica construído pela AS Brasil aqui no Brasil. E vale um detalhe aqui em relação a essas duas empresas, que nesse momento você não deve esperar grandes dividendos para elas. Unipar, principalmente porque é uma empresa mais cíclica e porque é uma empresa que pretende comprar a Braskem, e a AS Brasil, principalmente porque é uma empresa que está com um endividamento muito elevado, precisa realizar uma desalavancagem, o que deve acontecer já para esse ano de 2024 e 2025 é que deve ser o ano de destravamento dos dividendos. Portanto, são ações de pura paciência do investidor. Ações mais imediatas, que vão te dar um retorno mais imediato, como eu disse, são elétricas, depende da elétrica. No geral, são as distribuidoras no momento, porque as distribuidoras vão ter um resultado impulsionado em virtude do maior consumo de energia elétrica no curto prazo, e as seguradoras que mantêm fluxo de caixa mais previsível e dividendos mais previsíveis. E
Obviamente o Banco do Brasil que remunera muito a título de dividendos, mas cuidado com o seu preço de entrada e seu preço teto em Banco do Brasil para que o seu retorno não seja muito baixo. Assumir risco político no banco estatal com retorno muito baixo, você pode acabar se frustrando. E em relação ao Warren Buffett, ele acabou fazendo um movimento que está chamando a atenção do mercado, que foi a venda de uma ação. E ele acabou zerando a posição na maior fabricante de semicondutores do mundo, a TSM, com código em bolsa TSMC, a Taiwan Semiconductors. Ele detinha uma participação de mais de 4 bilhões de dólares na empresa, e a grande preocupação do Warren Buffett é algo que eu já venho falando em algumas oportunidades, uma preocupação geopolítica consistente no futuro geopolítico entre Taiwan e China. Imagine só a situação em que a China acaba invadindo Taiwan, onde se localiza a TSM, e isso acabaria gerando uma extrema dificuldade de exportações de semicondutores, gerando um furo de demanda, que acaba sendo suprida por outras empresas de semicondutores. Então não é a questão do semicondutor que seria prejudicada, mas sim a empresa, é uma questão pontual com a empresa, e outras empresas absorveriam esse furo de demanda. E uma empresa que eu gosto muito nesse sentido é a TXN, que acabou caindo bastante por conta dessa queda no mercado norte-americano, mas ela seria uma das principais ações beneficiadas, na minha visão, caso haja uma invasão como esta. É mais uma posição estratégica no mercado norte-americano, que eu parei de aportar um pouquinho agora, porque basicamente estamos vislumbrando uma correção de mercado no S&P. Por isso, prefiro aguardar a próxima reunião do Fed para a definição do futuro da inflação e dos juros lá naquele país. E tratando aqui da Home, nos últimos 12 meses, as ações já caem mais de 14%. Nos últimos 6 meses, a queda foi muito forte, mais de 20%. E muitos vêm me perguntando, já que só no último mês a queda foi de quase 10% e hoje a ação acaba subindo um pouquinho porque caiu muito nos dias anteriores. Muito bem, o primeiro ponto é que a Home é uma empresa do setor industrial. Ela produz máquinas. Então, basicamente, os seus resultados são dependentes da confiança do empresário industrial aqui no país, sendo que grande parte da sua receita é dependente no mercado interno, é Brasil. Olhando-se aqui para o primeiro semestre de 2023, 76% do faturamento da Home dependia do Brasil. No ano de 2022, o percentual foi ainda maior, 78%. De tal modo que sim, o impacto no mercado norte-americano há sobre os resultados de Home, mas é bem menor. Veja que apenas 3% do faturamento é Estados Unidos, 4% América Latina, já a Europa tem um impacto bem maior, mas ainda assim Brasil é o grande foco. E o que vem acontecendo com o setor industrial e também de serviços no país vem caindo. O PMI composto no Brasil caiu a 49 em setembro, PMI de serviços recuou a 48,7. Olhando-se aqui para os dados do PMI industrial, medido pela S&P, você percebe o seguinte: em setembro nós tivemos aqui 50,1 de pontuação e caímos para 49. Em relação a agosto, tivemos uma alta em setembro, mas teve uma queda aqui em outubro. Só que veja que desde 2021, a confiança do empresário do setor industrial vem se esfalecendo aqui no Brasil, sendo que a grande queda aconteceu entre os anos de 2022 e 2023. E foi a partir de maio que começou uma recuperação, portanto, tivemos uma primeira grande recuperação aqui em junho, e aí chegamos ao topo de setembro e começamos a recuar um pouquinho novamente. E aqui estou falando do PMI, o índice de atividade no setor industrial. O índice de confiança, ele caiu em setembro, e é de fato o índice de confiança do empresário industrial. Esse é o dado mais importante para a Home. Inclusive, nas suas apresentações de resultados, a companhia destaca muito esse índice, que é muito relevante para ela. E a confiança entre setembro de 2022 e setembro de 2023 teve uma grande queda, como você percebe aqui nessa linha de oscilação no gráfico. Dessa forma, muito embora o faturamento da indústria brasileira tenha crescido um pouco, em agosto, houve uma perda de dinamismo nesse setor e também de confiança, como nós percebemos aqui. Então todo esse cenário relativamente negativo no setor industrial brasileiro acaba se refletindo nas ações de uma small cap do setor industrial. Lembrando que small caps são mais suscetíveis a grandes oscilações no curto prazo, porque como a liquidez nas ações não é tão grande, no caso a liquidez nas ações da Indústrias Home é de 13,45 milhões de reais por dia, qualquer tipo de rumor, ruído ou dados econômicos acabam gerando
grandes oscilações. E no caso, grandes quedas, porque são dados negativos. Apesar desse cenário negativo no curto prazo e o fato de que se trata sim de uma empresa de um setor mais cíclico, portanto, há um risco adicional aqui ao investir em Home. Afinal de contas, você não vai colocar a mesma quantidade de capital que você coloca numa empresa como Home, que é mais cíclica, em relação àquela quantidade de capital que você coloca numa empresa anticíclica como uma seguradora ou até mesmo um banco. De todo modo, o que nós percebemos aqui no histórico de Home, olhando-se aqui para o faturamento da empresa historicamente, o que nós percebemos nos trimestres desde 2021? Que os primeiros 2 trimestres de dado ano acabam possuindo aqui faturamentos, receitas menores, que acabam crescendo nos últimos trimestres do ano. E esse é um padrão que se repete desde 2021, e se você puxar um histórico maior, ele acaba se repetindo. E veja que em 2023 isso não tem sido diferente. Então, se nós olharmos aqui para o ano de 2023, veja essa evolução. O faturamento saiu de quase 260 milhões para mais de 300 milhões. Então, a tendência é que continue crescendo. O segundo semestre, por um evento sazonal, acaba sendo um momento melhor para a indústria brasileira. Então, apesar da queda no índice de confiança, a tendência é que esse faturamento continue aumentando, de tal modo que, na minha visão, o mercado acabou ficando extremamente pessimista com o Home. Mas, de novo, essa queda nas ações decorre de dados negativos da economia brasileira no setor industrial, que pode eventualmente se refletir em resultados piores em Home. É claro que os resultados de Home serão inferiores ao ano de 2022, porque nós já percebemos aqui a queda de faturamento desde o primeiro TRI de 2023 em relação ao primeiro TRI de 2022 e segundo TRI também. Além disso, ainda a pressão inflacionária, redução nas margens da empresa, então é por isso que a empresa acaba sofrendo em suas cotações. De qualquer forma, além desses dados econômicos, não há nenhum fato relevante ou comunicado ao mercado que justifique uma queda mais expressiva nas ações. Por isso, a queda aqui é por um dado macroeconômico. Vale ressaltar que, se você olhar aqui para a cobertura de analistas, trata-se de uma empresa que não tem tanta cobertura assim, então ela é mais fora do radar, o que pode ser positivo para aqueles investidores que procuram empresas mais fora do radar. E olhando-se aqui para os indicadores fundamentalistas da empresa, aqueles que nós devemos priorizar, principalmente o ROIC, nós percebemos que o ROIC da empresa vem crescendo. E por mais que tenha caído um pouco em relação a 2022, está acima de 10%. E um ROIC acima de 10%, na minha visão, é extremamente positivo. Sendo que a dívida da empresa hoje, relação dívida líquida sobre EBITDA, está abaixo de 2 vezes, portanto, um endividamento controlado. Sendo que a liquidez corrente da empresa está bem acima de 2, então muito positivo também. Além de tudo, a relação EV sobre EBITDA da empresa abaixo de 5, PL abaixo de 5 e negociando abaixo do valor patrimonial, mesmo que o ROI da empresa seja acima de 15 e o ROIC da empresa acima de 10. Portanto, na minha visão, a ação ficou barata hoje. Mas, de novo, isso não significa que ela irá disparar no curto prazo, porque o cenário industrial no país é negativo. De todo modo, nos preços atuais, você consegue um yield entre 7% a 8% em Home, de tal modo que você conseguiria aqui facilmente um preço teto de R$14 a R$15 em Home. Não é recomendação. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Criei uma nova área de membros para tratar sobre opções. Deixei um vídeo aqui disponível no canal que vai ficar restrito a esses membros, os membros Mirai Avançado. Então aproveite esse vídeo enquanto há tempo e nessa área de membros eu publicarei vídeos semanais, assim como eu publico vídeos semanais para os membros associados Mirai. Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos, sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você é investidor de Home? O que você tem feito nesse momento? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!